Pois, gente, de forma previsível, o bolsonarismo já começou com suas fakes. Vamos ver a última fake do Flávio Bolsonaro, mas que já foi desmentida e que isso está repercutindo nas redes. Vamos analisar esse vídeo e tecer alguns comentários. Vamos lá. E a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã têm em comum Flávio Bolsonaro. Em uma postagem recente nas redes sociais, a influencer mineira e ativista Ana Elisa apontou a propagação de fake news no discurso feito em um evento em Rondônia pelo candidato do PL à presidência da República. Nele, o senador afirmou que o presidente Lula fez piada com o alto preço dos combustíveis, assunto que preocupa todos os brasileiros. O presidente acabou de dizer: a gasolina tá cara? Anda a pé, porque andar faz bem. Você tem que aprender a andar. Mais um dia nessa terra de ninguém, que não virou somente a internet como o mundo, né? Falar mentira deliberadamente, inclusive para um pré-candidato à presidência da República, não existe nenhuma sanção, nem criminal, nem social, porque as pessoas ficaram adeptas à mentira. É uma coisa assim, que as pessoas já não mais questionam, só replicam. Gente, isso aí ele tá se referindo a um outro vídeo do Lula, que inclusive eu já falei aqui que é mentira, mas faço questão de reafirmar que é mentira, né? A inocência, ela só vai até o ponto que você não tem acesso à informação. A partir do momento em que você começa a ter acesso à informação e resolve acreditar em gente que está mentindo deliberadamente, você nada mais é do que uma mentirosa também, um mentiroso também, né? Você só está se aproveitando da situação. O que ela está falando aqui é muito grave e eu concordo. Quem reproduz mentira nas redes sem checar as fontes está compactuando com a mentira. Faz parte do problema. Não é tão grave quanto criar a mentira, mas é grave também. Ninguém manda mais fake news para mim. Sabiam disso? Eu recebia muitos. Ninguém manda mais fake news para mim. Sabe por quê? Porque toda vez que uma pessoa mandava fake news, eu mandava uma perguntinha assim: onde é que você viu isso? Qual é a prova? Qual é a evidência? Começava a fazer pergunta. Aí a pessoa se embananava, dizia coisas como: mandaram para mim, tá no grupo de não sei quem. Aí eu disse: não é suficiente, quero mais evidências. Gostaria de saber mais. Se você for me mandar uma coisa assim, comprove. Isso é grave. A pessoa começava a se aborrecer e eu dizia: seu aborrecimento é metade, não é nem um quinto do que eu sinto quando você manda para mim uma mentira. E eu não, com mensagens curtas, eu ia apurrinhando, perturbando, até a pessoa ser forçada a dizer: mandei um negócio sem checar. Aí eu dizia: pois você está compactuando com a mentira, você está compactuando com o mundo pior, você está compactuando com a destruição de um dos elementos centrais de uma perspectiva científica, de uma perspectiva que respeita a verdade. Se você tem respeito à vida, a minha vida e o meu tempo, não faça isso comigo. Não me mande isso. Essa foi a postura que eu tive com todo mundo que mandava mentira. Eu continuo recebendo mensagens, mas mentiras, fake news, não recebo mais. Ah, André, você está sendo chato. Em relação a isso, eu sou o mais chato. Eu serei sempre o chatíssimo, sabe? Eu serei extremamente chato. Quero ser essa chatice na vida das pessoas, para as pessoas terem o mínimo de decência e não disseminarem mentiras. Para demonstrar-se o que você realmente é. Mas a própria influencer mostrou o contexto do qual essa fala foi retirada e que diz respeito à saúde e bem-estar, e não a qualquer problema de petróleo no país. Outra coisa que o Eduardo falou que me deixou preocupado, Eduardo, a questão do GPix. Essa questão é delicada. É delicada. Veja, a gente não pode tirar do médico a obrigação do médico orientar corretamente as pessoas. Primeiro, qualidade da comida. Nós somos obrigados a orientar as pessoas que eles têm que comer comida saudável. Você não pode dar de presente uma injeção para as pessoas emagrecerem se a pessoa quer comer 4 rabadas por dia, 3 feijoadas, comer 1 quilo de torresmo. Se o médico não orientar... Hein? Se o médico não orientar corretamente, nós vamos ter problema, tá? Então, o remédio não é um prêmio para quem é relaxado.
O remédio tem que ser dado para as pessoas que, por necessidade de saúde, não conseguem emagrecer. Mas o médico tem que dar receita ensinando a andar. Por que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não faz ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Andar. O cara vai comprar pão, vai de carro. O cara vai na farmácia, vai de carro. O cara, sabe, anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem. Em tom de revolta, Ana Elise cobra um posicionamento da justiça contra a propagação de notícias falsas. Perceberam? Tinha nada a ver com o preço da gasolina. Tinha a ver com a questão de saúde. Tá falando de Ozempic, né? E da disseminação dessa coisa do emagrecimento via remédio. E dizendo que tem algumas pessoas que precisam. Mas tem que também ter, fundamentalmente, a orientação correta, que é bom para as pessoas andarem, fazer exercício físico. E se puder, estiver próximo de uma padaria, estiver próximo do supermercado, em vez de ir de carro e ir a pé, é uma coisa boa para a saúde. O Lula estava incentivando isso. Aliás, a fala do Lula é excelente em relação a incentivar as pessoas a comer comida de mais qualidade, comida de verdade e andarem. Perfeita fala, mas enfim, vamos seguir. Como crime eleitoral. Nós não podemos normalizar isso, porque a partir do momento que a gente começa a normalizar isso, a gente começa a normalizar a mentira. Então todos os lados podem mentir, né? Todos os lados podem acusar, todos os lados podem falar o que quiser. E pra gente ganhar uma eleição tem que ser de forma justa e limpa, e não de forma ímpia. Porque isso é crime eleitoral, precisa ser crime eleitoral fake news. Disseminar, né, fake news, precisa ser tratado como crime eleitoral. Porque o Lula não falou isso, ele sabe que ele não falou isso, mas os eleitores dele não, né? Tendo em vista a defasagem cognitiva deles. E eles sabem que os eleitores dele dominam as redes sociais, tanto que chega até nós, pessoas que pensam de fato, né? Então eu acho que assim, já passou da hora do TSE começar a criminalizar, né, fake news como fraude eleitoral, como crime eleitoral, porque uma pessoa se dando bem, né, falando mal da outra com artifícios maléficos, né, e verdades, então precisa ser criminalizado, uma vez que está deliberado e normalizado no Brasil, moralmente falando. Esse povo aí que gosta tanto da moral dos bons costumes, só Ela falou inverdades, a legenda errou ali, mas enfim, vamos seguir. pensa em mentira. Inclusive, sobre a questão da guerra e de como ela afeta os preços dos combustíveis no país, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, mostrou as incoerências das críticas ao político do PT comparadas ao governo do seu pai, Jair Bolsonaro. Esse Flávio Bolsonaro é uma graça. Num evento no Rio de Janeiro com empresários, ele criticou as medidas do presidente Lula para conter o preço do diesel frente à guerra do Irã. Uma guerra que, aliás, ele apoia, ele e todos os bolsonaristas. O que o presidente Lula fez foi retirar impostos federais do diesel, o PIS e a COFINS. Foi isso que o presidente Lula fez, reduziu impostos. O imposto de exportação que foi alterado foi para desestimular a exportação de óleo cru, para que as refinarias fiquem com o óleo aqui, para produzir diesel e gasolina aqui no Brasil, principalmente se a situação internacional se agravar. E aqui vai um detalhe, Gleisi está coberta de razão, mas se a gente não tivesse privatizado os postos de gasolina, a gente teria muito mais controle sobre a questão do preço para segurar, né? A privatização dos postos de gasolina também passa por parte do problema, que vai ser difícil, né? A gente sabe que tem muita gente aproveitadora que aproveita a crise também para aumentar o preço, né, na hora que dá na bomba, né? Então, enfim, vale só esse comentário, mas vamos seguir. Diz mais, que vai repetir a política do seu pai, a política econômica e a política na Petrobras. Vamos lembrar aqui, o Flávio Bolsonaro, que seu pai foi um dos presidentes que deixou a gasolina e o diesel mais caros da nossa história. Sabe por quê? Porque ele reajustava o preço dos combustíveis pela paridade de preço internacional, referência em dólar. E sempre que o preço subia lá fora, mesmo não tendo nada a ver conosco, ele colocava o aumento aqui dentro. Para quê? Para aumentar os lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras. Seu pai não estava preocupado, não, com o pessoal que consumia e que consome o combustível, com o setor produtivo aqui. Estava preocupado em dar lucro para os acionistas.
muita gente do mercado financeiro. Em janeiro desse ano, Flávio Bolsonaro agiu de forma semelhante, tirando de contexto o discurso do atual presidente sobre o acesso à educação no Brasil, como revelou a repórter do ICL Notícias, Manuela Borges. A direita está desesperada e quando falta projeto, sobra fake news. Na tentativa de manipular o eleitor, o jogo tem sido cada vez mais baixo. É falta de caráter mesmo, sabe? A última veio do pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Ele pegou um corte da fala do presidente Lula de que pobre não foi feito para estudar, para enganar a bolha. O conteúdo é falso e, com medo da justiça eleitoral, ele apagou depois. Na fala original, Lula faz uma crítica histórica à exclusão educacional no Brasil, lembrando que, por décadas, o país funcionou sob a lógica de que o filho do pobre deveria apenas trabalhar, enquanto o acesso à educação de qualidade era reservado às elites. A ironia é que a narrativa propagada pela extrema-direita entra em choque direto com a própria história recente do país. Durante o governo do Jair Bolsonaro, as universidades federais sofreram sucessivos cortes que ultrapassaram R$1 bilhão. As instituições não tinham como pagar contas básicas, manter pesquisas, bolsas de estudo e até o funcionamento do dia a dia. Ao mesmo tempo, o discurso oficial atacava universidades, ciência e professores tratados como inimigos ideológicos. Tanto Ana Elise quanto Manuela concordam que em ano eleitoral todas as atenções precisam ser voltadas para o combate às fake news, que são espalhadas facilmente pelas redes sociais. Quando o contexto aparece e os números entram em cena, a mentira não se sustenta, mas o estrago já foi feito. Depois, reclamam quando são multados, o mandato é cassado e falam em censura. Mas manipular informação dessa forma é crime. Em ano eleitoral, todo cuidado é pouco. Seja membro do canal. Gente, a extrema-direita tem a mentira enquanto estratégia eleitoral fundamental. Muita gente não entendeu quando o Trump veio para cima do Brasil com tarifaço e colocou na carta dele para o Lula que ele criticava os ministros do Supremo Tribunal Federal e a crítica dele a como o Supremo Tribunal Federal estava responsabilizando as Big Techs. Sabe por que Trump fez aquilo? Porque Trump tem medo que o enfrentamento que o Brasil fez com as Big Techs, que ainda não é o ideal, mas tem sido bem diferente de boa parte do resto do mundo, né, se espalhe. E ele tem medo que outros países e outras Suprema Cortes comecem a olhar para o processo eleitoral e dizer, peraí, não existe democracia se um candidato começa a mentir impunemente, inventa coisas sobre o seu adversário e dissemina nas redes sociais e faz a população acreditar em mentiras. E manipula o eleitorado e manipula as eleições através de mentiras. A mentira tem que ser punida. Quando se trata de uma mentira inquestionável, não tem negócio de opinião sobre isso, é uma mentira, a mentira tem que ser punida. O Trump morre de medo disso. E a extrema-direita morre de medo disso. Porque sem a mentira, eles não têm muito mais do que isso. Porque a agenda deles é favorecer a classe dominante, os super ricos, encher o bolso dos bilionários e destruir os direitos da classe trabalhadora e os direitos sociais. Cortar da saúde, da educação, aumentar a jornada de trabalho, como fizeram na Argentina agora, botando 12 horas. Essa é a agenda econômica da direita. É uma agenda que não elege ninguém. Então, o que é que eles vão fazer? Pegar o dinheiro dos ricos e usar do poder das redes sociais para disseminar mentiras sobre os seus adversários políticos. Porque a mentira, essa elege. Essa consegue decidir eleições, se não for desmascarada e punida. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você quer ganhar dinheiro divulgando conhecimento e divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado que explica como você pode fazer isso sem gastar R$1. E se você quer apoiar o canal, você pode se tornar membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br e pode divulgar o nosso material. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.